Bom dia, meu irmão, graça e paz. Essa manhã de sexta-feira, passando aqui para deixarmos uma breve meditação. Dando sequência, estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa, de uma riqueza insondável e uma beleza que nos cativa, que nos leva a perceber a graça de Deus e tudo que Deus fez em Cristo Jesus pelas nossas vidas. Nós estamos no capítulo 1, fizemos a leitura dessa exposição de Paulo do 3 até o 14. Hoje nós vamos considerar do 5 até o verso 8. Nós estamos considerando essa parte por ser uma única porção, do 3 ao 14, do versículo 3 ao 14, Paulo, não há pontuação, Paulo faz, vamos dizer assim, toma um fôlego só e faz essa exposição. Então nós estamos considerando essas bênçãos espirituais, vamos por assim, que Deus em Cristo nos concedeu. Verso 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Uma das coisas que talvez cause mais repulsa no ser humano, indagação, questionamento, é a questão da eleição divina, da predestinação divina. Nós vimos no nosso último encontro que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Em amor ele fez isso. E aqui o texto continua dizendo que também, por causa deste amor, de sua graça e misericórdia, ele nos predestinou para ele, para si. Ou seja, ele nos destinou, nos deu um destino para que fôssemos alcançados por sua graça, alcançados por sua misericórdia e desfrutássemos de sua presença. Esse destino foi antes que todas as coisas fossem criadas, por isso é um pré-destino. Ele nos predestinou para ele. E aí nós ficamos assim pensando, mas há duas doutrinas que estão ligadas a esta verdade. Ele nos predestinou, também nos adotou como seus filhos. Nós fomos, além de sermos eleitos, predestinados, fomos adotados por Deus. E o meio que Deus fez isso foi o meio do sacrifício de Cristo, por meio de Cristo, por meio do seu Filho, por meio do que o Senhor Jesus fez naquela cruz. E aí perguntamos, mas como foi que isso ocorreu? Por que isso? Era do bom propósito da sua vontade. Foi da vontade do Senhor fazer isso. E quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? Ou dizer ao Senhor, por que fazes isso, por que fazes aquilo? Paulo vai dizer isso aos romanos, na questão usando a figura do oleiro e do barro. O barro tem condição de discutir com o oleiro? Por que me fizeste assim? Ou o oleiro faz com o barro o que quer, o que deseja. Um ele faz de uma forma, outro de outra forma. O oleiro é quem decide que forma dar ao barro. O barro nada é, além de barro. O oleiro é quem decide o que faz com o barro
Deus é quem decide o que faz com o seu povo, com sua criação. É dele. Ele não precisa pedir ordem para ninguém, licença para ninguém, permissão para ninguém. Ele faz o que faz conforme o conselho de sua vontade. Conforme o conselho de sua vontade, ou o bom propósito de sua vontade, o bom prazer de sua vontade. Aí perguntamos, mas por que Deus fez assim? Por que Deus fez assado? Por que Ele não fez desse jeito? Por que Ele não fez daquele outro jeito? No verso 6, Paulo nos dá a resposta. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Então Paulo fez, Deus assim o fez por quê? Para mostrar a sua graça, para revelar a sua gloriosa graça. Foi assim que ele fez. Então, tanto a eleição, quanto a predestinação, quanto a adoção, todas essas verdades inegáveis e inegociáveis da Escritura são meios pelos quais Deus nos revela a sua gloriosa graça. E ele fez isso nos mostrando, nos revelando a pessoa de Cristo, em Cristo Jesus. Cristo é a personificação da graça divina. Cristo é o ápice da revelação da graça divina. Cristo é o Deus encarnado, é a graça encarnada. Então, observe que Paulo diz que isso que Deus fez, nos escolhendo, nos predestinando, nos adotando, Ele fez para revelar, né, para manifestar, para evidenciar a sua gloriosa graça. E olha o que ele diz que ele segue. Que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A graça de Deus está em Cristo Jesus, é Cristo Jesus, nunca fora de Cristo. Nós já dissemos isso em alguns outros vídeos. Deus nunca fez nada, ou irá fazer nada, ou faz nada fora de Cristo. Tudo que Deus tem está em Cristo Jesus. Tudo que Deus oferece está em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez à igreja, fez por meio de Cristo Jesus. Nada está fora de Cristo. Tudo é em Cristo. Por isso que Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Observe que essa graça de Deus, essa riqueza mostrando que Deus é tão rico em graça e misericórdia que comprou nossa liberdade. Ele comprou nossa liberdade. Né? Estávamos presos, mortos em nossos delitos e pecados. E Ele quem mesmo diz que é Ele quem determina o preço para a remissão do pecado. Não é o diabo, é Deus. Quando diz sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Ele mesmo oferece então o sacrifício para a remissão de nosso pecado. Esse sacrifício perfeito, feito uma única vez, foi a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Por isso ele diz: Ele comprou nossa liberdade com sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Tudo aquilo que pesava contra nós, Paulo diz aos Colossenses, tudo aquilo que pesava contra nós, Ele cravou na cruz, no sangue de Cristo. Então, no sacrifício de Cristo, nós fomos verdadeiramente e plenamente perdoados. Deus nos perdoou porque julgou os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós fomos verdadeiramente. Só pode haver remissão de pecados
por causa do sacrifício de Cristo. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não somos mais devedores. Não somos mais devedores. Generosamente, e aqui nós vamos ver essas expressões, né? Graça, tão rica em misericórdia, generosamente, derramou sua graça sobre nós. E com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Observe mais uma vez que Paulo fala que generosamente Deus não é obrigado a fazer nada, coagido, compelido a fazer nada. Nada. Deus não nos deve nada. Nada, nada. Tudo que faz é generosidade, é graça, é misericórdia, é por amor. Nunca por força, nunca por violência, sempre um ato de amor, de graça e de misericórdia para com as nossas vidas. E em Cristo, né, estão todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. E por graça, pela graça, Deus nos concede acesso a isso. Meus irmãos, que Deus maravilhoso. Que obra bendita, maravilhosa do Senhor Jesus. Nós ainda vamos voltar a pontuar mais algumas coisas dentro deste contexto. Que Deus nos ajude e conceda graça para nos alegrarmos nesse dia em Cristo, para nos alegrarmos nestas verdades que Cristo nos deu, que tenhamos alegria, prazer e contentamento em Deus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.